Bem-vindos ao canal Desenhos e Garatujas. Meu nome é Sônia Pimentel e eu falo da cidade de Florestal, Minas Gerais. Nós vamos definir agora a geometria euclidiana. Então, o primeiro que nós vamos definir é o ponto. O que acontece com esses três itens que o Euclides vai falar? Eles não têm uma definição, definição exata. Por que eles não têm uma definição exata? Eles não têm uma definição exata porque eles são o princípio, né? Então o pessoal usa termos primitivos, primitivos no sentido de primeiros, né? Então um ponto ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode, sabe? Eu não tenho um espaço definido para poder dizer aonde que esse ponto está. Ele pode estar, inclusive aqui, né? Por exemplo, eu estou a uns 5 centímetros do papel, o ponto ele pode estar aqui, eu não tenho ainda uma área, eu não tenho um espaço que eu possa designá-lo. Então, o ponto, ele vai ser o quê? Ele vai determinar uma posição. No espaço. Então, isso é a nossa definição de ponto. Sendo que, como nós não temos esse espaço, ainda não podemos definir aonde esse ponto está. A outra coisa é uma reta. O que é uma reta? Uma reta é uma sequência de pontos que estão em uma mesma posição e que vai nos pôr, e eles estão tão próximos uns dos outros que nós podemos representar com essa figura. Só que tem que essa reta, ela é infinita, tanto para a direita quanto para a esquerda, e ela é infinita. E por este ponto pode passar zilhões de retas, né? Nós aqui estamos trabalhando no plano, mas quando isso vem para a questão espacial, se esse ponto está aqui, essa reta ela pode estar, né, subindo e descendo, pode estar em diagonal, sabe? Então, por um ponto passa infinitas retas. Então, a reta, ela é o quê? Ela é simbolizada assim, ó, e com letra minúscula. Nossa reta aqui vai ser a reta, sei lá, a reta S. Quando nós delimitamos um ponto na reta, então significa que essa reta começa aqui e vai infinitamente para lá. Então aqui eu tenho uma semi-reta. Ou seja, ela inicia aqui, mas ela continua infinitamente. Quando eu tenho uma reta e eu faço, então, 2 pontos nessa reta, então aqui eu tenho um segmento de reta. E esse ponto aqui, geralmente eu denomino eles com letra maiúscula, então eu tenho o ponto A e o ponto B. Então a minha semi-reta, ela vai do ponto A ao ponto B. Então é um semi-reta, não, é um segmento de reta. Eu usei o termo errado, eu espero que vocês consigam entender que semi-reta é o quê? Eu faço um ponto e a reta continua. Um segmento de reta, eu faço 2 pontos e eu estabeleço um limite tanto do lado esquerdo quanto do lado direito para esta reta. Então é um segmento de reta. E a outra coisa é o plano, que também não tem uma definição.
Mas o plano são as figuras geométricas bidimensionais, né? Que é a união de infinitas retas. Se eu faço, por exemplo, né, a figura de um triângulo, aqui dentro está passando milhares de retas. Aí eu fiz aqui um segmento de reta aqui, porque ela continua para lá, tem um outro, né, continua para cá. Então, na verdade, é este o desenho correto. São 3 segmentos de reta que eu estabeleci, A, B, C, que vai me dar este desenho aqui, esse triângulo aqui. Mas por aqui passam zilhões de retas em todas as direções, certo? Então aqui eu tenho um plano, certo? Nós temos também que estudar uma outra palavra, que é a questão do espaço. O espaço é o local aonde podemos representar as figuras tridimensionais. Como na aula anterior eu fiz este desenho, que seria, né, um cubo. Então o espaço é aonde eu vou representar essas figuras. E dependendo de quantos lados tem uma figura, é que nós vamos começar a dizer se essa figura, deixa eu só pegar aqui para poder falar exatamente. Então, se eu tenho uma figura com 3 pontos, que é o triângulo, então eu tenho um triângulo. Se eu tenho uma figura com 4 pontos, eu tenho um quadrado. Se eu tenho uma figura com 5 pontos, então eu tenho um pentágono com 6 pontos. Então eu tenho um hexágono. Então as figuras, elas vão receber o nome de acordo com o número de pontos e ângulos que elas possuem, né? O triângulo vai ter 3 ângulos, o quadrado 4 ângulos, o pentágono 5 ângulos, o hexágono 6 ângulos, certo? Então, a nossa figura geométrica, ela vai ser representada dependendo do número de pontos. E eu acho que já está bom para a gente poder terminar essa aula. Não pretendo aprofundar demasiadamente, primeiro, porque não tenho autoridade para tanto. Eu só quero esclarecer, mesmo que seja de forma rudimentar, alguns elementos da matemática.